Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos estudar um procedimento para calcular a distância entre duas retas. Desejamos calcular a distância entre duas retas, mas antes vamos ter que definir como calcular essa distância. Pois bem, nós vamos definir que a distância entre as retas RS, que será denotada por DRS, vai ser igual à menor distância possível entre um ponto que está na reta R e um ponto que está na reta S. Veja que com essa definição, no caso particular onde as retas forem coincidentes ou no caso particular onde as retas forem concorrentes, essa distância será zero. Afinal de contas, no caso das retas serem coincidentes, se você escolher um ponto na reta R, automaticamente ele também estará na reta S, e a distância entre esses pontos será zero. Por outro lado, nas retas concorrentes, a menor distância possível entre dois pontos, sendo um deles na reta R e um deles na reta S, é exatamente tomar aquele ponto que é a interseção entre essas duas retas. Ora, a distância entre esse ponto para ele mesmo vai ser zero. Por isso que nessa definição, vamos dizer que a distância entre retas concorrentes também será zero. Precisamos então agora nos preocupar com o caso das retas paralelas e com o caso das retas reversas. Vejamos como calcular a distância entre retas nesses casos. Vamos começar analisando o caso de retas paralelas. Então, aqui nessa figura nós temos as retas paralelas RS e perceba o seguinte, a menor distância possível entre dois pontos, sendo um deles na reta R e o outro na reta S, irá acontecer quando esses pontos estão posicionados de tal maneira que o segmento AB é perpendicular ao mesmo tempo à reta R e à reta S. Ou seja, se passarmos uma reta através de A e B, essa reta será, ao mesmo tempo, perpendicular a R e perpendicular a S. Nesse contexto, a distância entre as retas RS será igual à distância entre o ponto A e o ponto B. Entretanto, perceba que para calcular a distância entre RS, não precisamos necessariamente determinar esses dois pontos, A e B. Na verdade, basta apenas tomar um ponto A qualquer sobre a reta R e calcular a distância desse ponto A até a reta S. Como as retas RS são paralelas, essa distância será sempre constante, e ela será igual, pela definição, à distância entre a reta R e a reta S. Vamos então resumir o procedimento para calcular a distância entre duas retas paralelas. Sejam as retas paralelas RS. Escolhendo-se um ponto P qualquer da reta R, a distância entre RS, denotada por DRS, será dada por DRS vai ser igual a DPS, ou seja, a distância da reta R até a reta S será igual à distância do ponto P até a reta S. Aqui eu aproveito para chamar a sua atenção para um detalhe. Perceba que nós transformamos o problema de calcular a distância entre duas retas paralelas em um problema de calcular a distância entre um ponto e uma reta. Entretanto, como vimos em aulas passadas, nós temos duas estratégias para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Uma estratégia para o caso da reta e o ponto estarem sobre um mesmo plano cartesiano e uma outra estratégia para o caso da reta e o ponto estarem sobre o mesmo espaço cartesiano. Dessa forma, para poder calcular a distância entre duas retas paralelas, você precisa conhecer os procedimentos para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Se você não se recorda desses procedimentos, eu recomendo que você revise as aulas passadas. Façamos um exercício. Determine a distância entre a reta R, com a equação vetorial dada por x igual a 1, 2, menos 1, mais t, que multiplica menos 1, 2, 4, e a reta S, com equações paramétricas dadas por x igual a 5 mais 2m, y igual a menos 4m e z igual a 3 menos 8m. Vejamos a resolução desse exercício. As retas RS são paralelas. Se você não se recorda como obter essa conclusão, é interessante que você reveja a aula sobre posição relativa entre retas. Pois bem, considerando a reta R, que tem essa equação vetorial, vamos escolher um ponto sobre ela. Ora, o ponto mais fácil que podemos escolher é fazendo t igual a zero. E nesse caso, obteremos o ponto
P igual a 1, 2, menos 1. Sendo assim, pelo que vimos anteriormente, a distância de RS vai ser igual à distância de PAS. O nosso trabalho a partir de agora será calcular a distância de PAS. Para isso, precisamos escolher um ponto Q sobre a reta S, que tem essas equações paramétricas aqui. O ponto mais fácil que podemos escolher é fazendo m igual a 0, e vamos obter o ponto Q igual a 5, 0, 3. Desse modo, lembrando que o vetor diretor de S é dado por ds igual a 2, menos 4, menos 8, aplicando a fórmula para calcular a distância entre um ponto e uma reta, sabemos que dps vai ser igual a o módulo do produto vetorial entre QP e ds sobre o módulo de ds. Continuando a resolução, usando as informações anteriores, temos que o vetor QP, que vai ser igual a P menos Q, aqui nós substituímos o ponto P e o ponto Q que nós encontramos, e no final das contas vamos obter menos 4, 2, menos 4. Vamos agora calcular o produto vetorial entre QP e ds. Aqui nós armamos a matriz cujo determinante vai nos fornecer esse produto vetorial. E no final das contas, vamos obter menos 32, menos 40, 12. Pois bem, a distância de RAS vai ser igual à distância de PAS, que sabemos que é igual a o módulo desse produto vetorial sobre o módulo de ds. Calculando esses módulos, vamos ficar com a raiz de menos 32 ao quadrado, mais menos 40 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, isso tudo sobre a raiz de 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado. Fazendo todas as continhas e as devidas simplificações, vamos obter no final que a distância de RAS é igual a 2 vezes a raiz de 173 sobre 21. Eu recomendo que agora você pause a videoaula e refaça todas essas continhas para conferir. Vejamos agora como calcular a distância entre duas retas RS que são reversas. Bem, nessa figura aqui nós temos duas retas RS, elas são reversas, e qual será a distância entre elas? Perceba que dois pontos, um sobre a reta R e o outro sobre a reta S, que possuem a menor distância possível, são exatamente esses dois pontos, A e B, que estão ilustrados nessa figura. Note que eles determinam um segmento AB que é, ao mesmo tempo, perpendicular a R e a S. Ou seja, se fizermos uma reta passando por esses pontos A e B, essa reta será, ao mesmo tempo, perpendicular a R e perpendicular a S. Mas então, como calcularemos a distância entre a reta R e a reta S? Pois bem, vamos escolher dois pontos quaisquer, P sobre a reta R e Q sobre a reta S. Considerando dr como sendo o vetor diretor da reta R e ds como sendo o vetor diretor da reta S, perceba que os vetores QP, dr e ds determinam um paralelepípedo, de tal modo que a altura desse paralelepípedo vai coincidir, na verdade, com a distância entre a reta R e a reta S. Nesse contexto, como calcularemos a distância entre essas retas? Bem, se V é o volume do paralelepípedo formado por esses vetores, então podemos dizer que V é igual a o módulo do produto vetorial entre dr e ds vezes a distância de R a S. Por que nós fizemos essa fórmula aqui? É só lembrar lá do conhecimento da geometria plana. O volume de um paralelepípedo corresponde à área de sua base vezes a sua altura. A área da base desse paralelepípedo coincide com a área de um paralelogramo, cujos lados são representados pelos vetores dr e ds. E como já vimos em aulas passadas, a área de um paralelogramo cujos lados são representados por dois vetores corresponde ao módulo do produto vetorial entre esses vetores. Nesse caso aqui, o módulo do produto vetorial entre dr e ds. Por outro lado, já a altura desse paralelepípedo, como vimos, corresponde à distância entre R e S. Bem, além dessa fórmula para calcular o volume do paralelepípedo, sabemos também que o volume de um paralelepípedo corresponde ao módulo do produto misto entre os vetores que determinam os seus lados. Nós vimos isso em aulas passadas. Ou seja, V vai ser igual a o módulo do produto interno entre o vetor QP e o vetor que é o resultado entre o produto vetorial de dr e ds. Pois bem,
Comparando, então, essas duas relações, nós vamos obter que a distância de R a S vai ser igual a o módulo de QP interno, produto vetorial entre dr e ds, sobre o módulo do produto vetorial entre dr e ds. Vejamos, então, o resumo do procedimento para calcular a distância entre duas retas reversas. Sejam as retas reversas RS, escolhendo-se um ponto P qualquer da reta R e um ponto Q qualquer da reta S, a distância entre RS, denotada por DRS, será dada por DRS igual a o módulo de QP interno, produto vetorial entre dr e ds, sobre o módulo do produto vetorial entre dr e ds, sendo que dr e ds são os vetores diretores de R e S, respectivamente. Vejamos um exercício. Determine a distância entre a reta R, de equação vetorial dada por x igual a 5, 2, 1, mais t, que multiplica 2 menos 2, 3, e a reta S, de equação vetorial dada por x igual a 1, 2, 2, mais m, que multiplica 1, 5, menos 1. Vejamos a resolução desse exercício. As retas RS são reversas. Se você não se recorda como obter essa conclusão, eu recomendo que você reveja a aula sobre posição relativa entre retas. Bem, vamos então escolher um ponto sobre cada uma dessas retas. Aqui nós temos a equação vetorial para a reta R, e o ponto mais fácil que podemos escolher é para t igual a zero, que nesse caso será p igual a 5, 2, 1. Agora que nós temos a equação para a reta S, o ponto mais fácil que podemos escolher é para m igual a zero, e nesse caso obteremos q igual a 1, 2, 2. Bom, por outro lado, analisando as equações dadas para as retas, podemos dizer que um vetor diretor para R será dr igual a 2 menos 2, 3, e um vetor diretor para S será ds igual a 1, 5, menos 1. Continuando a resolução, usando as informações anteriores, temos que o vetor QP, que será igual a P menos Q, aqui nós substituímos o ponto P e o ponto Q que nós encontramos, e no final das contas vamos obter 4, 0, menos 1. Calculando agora o produto vetorial entre dr e ds, nós vamos armar a matriz cujo determinante fornece esse produto vetorial, e no final das contas vamos obter menos 13, 5, 12. Bem, a distância entre R e S vai ser o módulo do produto interno entre QP e o produto vetorial entre dr e ds sobre o módulo do produto vetorial entre dr e ds. Substituindo, então, os valores encontrados anteriormente, vamos ficar com drs vai ser igual a o módulo de 4 vezes menos 13 mais 0 vezes 5 mais menos 1 vezes 12. Isso tudo sobre a raiz de menos 13 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Fazendo todas as contas e as devidas simplificações, no final obtemos que a distância de R a S vai ser igual a 32 vezes a raiz de 2 sobre 13. Eu recomendo agora que você pause a videoaula e refaça todas essas contas. Essa aula termina aqui, eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.